Cara, tamo muito íntima, né? Resolvi gravar um vídeo exatamente do jeitinho que eu acordei. Olha a situação. Acordei, inclusive, acordei hoje, era 5h12, com os meus vizinhos fazendo barulho, gente. Ai, Cristo, os meus vizinhos fazendo barulho 5h12 da manhã. Eu acordei e não consegui dormir mais. O Brandon acordou, eles fizeram barulho, o Brandon começou a ficar enjoadinho e 6 horas ele acordou. E aí ele voltou a dormir, tá até agora já são 10 horas. E eu não consegui dormir mais, tô assim, só o pó. Nossa senhora, literalmente só o pó. Ai, resolvi gravar esse vídeo mesmo, só o pó. Mas vim aqui conversar com vocês sobre o que aconteceu que eu sumi do canal, que eu voltei a postar vídeos e do nada eu sumi, né? O que aconteceu? Vocês já estão vendo a cara de morta, né? Porque eu fiz uma cirurgia. Esse é o motivo também pelo qual eu ter sumido. Começou no dia 13 de fevereiro. Eu comecei a sentir muita dor. De manhã, eu acordei 5 e pouco da manhã, sentindo muita dor na barriga. E eu já tinha sentido algumas dores na parte de baixo da barriga, ali no pé da barriga. E eu ainda pensei, será que é alguma coisa relacionada, não sei, a cesárea, alguma coisa do gênero? Porque não tem lógica, né? Eu tava sentindo tanta dor assim, sempre. E aí eu tava sentindo dor, e marquei ginecologista, fiz vários exames, várias coisas. E o ginecologista viu tudo e falou, você tá perfeito, não tem nada. Marca um clínico pra ver se é algum problema intestinal. Eu peguei e falei assim, amanhã eu marco o clínico. O que aconteceu amanhã? Foi um dia depois, gente, um dia depois. O que aconteceu amanhã? Eu acordei sentindo muita dor. E muita dor, 5 e pouco da manhã. Nisso que eu acordei, não, era 4 e pouco da manhã. Aí, uma amiga minha ia ganhar a neném dela dia 18, tava marcado pra ela ganhar a neném dela dia 18, e eu ia ficar com a neném dela no dia 18. Nisso eu acordo e vejo, vou fazer xixi, né, com dor. Falei, vou tomar um remédio que eu tô com muita dor. Ai, gente, desculpa. Tá, hoje tô morta, porque eu fui dormir meia-noite, acordei 5 horas. E aí eu peguei e falei assim, nossa, o que aconteceu, né? Será possível que é o que eu tô pensando? Realmente era o que eu tava pensando, tadinha. Ela foi ganhar o neném e levou o bebê dela, o menino dela, né, que já tem 6 anos, porque ela me ligou, porque eu durmo com o celular no não perturbe, gente. Porque se eu dormir no modo normal, eu não consigo dormir. Mas resumindo, esse não é o foco do vídeo. Mas só pra entender a loucura que foi. Aí eu falei pra ela, nossa, mulher, traz o Heitor. Aí o pai do menino, né, da bebê que tava pra nascer, correu, trouxe o menino, voltou, conseguiu pegar uma parte do parto ainda e ok. E aí eu falei assim, vou tomar um remédio, vou melhorar, tá tudo ok, né, porque eu já tinha sentido essa dor um pouco antes. Vou melhorar e tá tudo ok. Aí, tomei acho que foi um remédio pro estômago, acho que foi uma coisa assim. Porque a dor era bem, tipo, aqui assim, sabe? Do lado direito, assim. Tomei esse remédio e falei, vou melhorar. Vou dormir de novo. Voltei a dormir. O menininho chegou e tal, voltei a dormir. Quando eu acordei 9 horas, acho que foi às 9 horas mais ou menos, o break também dormiu até 9 horas, eu acordei sentindo mais dor ainda, sentindo muita dor. E eu falei, meu Deus, o que eu vou arrumar? E aí, nesse dia nevou muito, o Derek Alice não teve aula, graças a Deus. E esse menininho também não teve aula, então ficou todo mundo aqui. Aí eu falei, e agora? Né, tá indo trabalhar, né? Trabalha às 10 da manhã, ele entra no trabalho às 10 da manhã. Eu falei, e agora? Meu Deus do céu. E eu falei, vou ter que deixar o Derek Alice já consegue ficar aqui em casa, né? Meu irmão tava aqui também, só que não tinha como eu deixar um filho de outra pessoa com meu irmão. E nem um bebê, porque meu irmão não dá conta de cuidar tudo do Brady. Então eu teria que deixar o Brady com outra pessoa e esse menininho também. Arrumei uma pessoa pra ficar com cada um e falei, eu vou pro hospital. E o Neto falou, não, eu vou ligar lá e vou ver se tem algum problema de eu não ir hoje pra te acompanhar. Ou pelo menos, na verdade, nem era pra me acompanhar. Era pra ficar com as crianças, né, todas. Porque a gente tava com 4 crianças. O Derek, ele já pode ficar sozinho assim. Não vou dizer por lei, mas ele fala que as professoras dele falam que ele pode ficar, que lá é uma coisa super normal, as crianças. Na verdade, eu falo criança, mas ele tá virando adolescente, né? Ele é um adolescentezinho, fofo da mãe. Ele já vai fazer 12 anos, tá chegando no dia do aniversário dele de 12 anos, então acho que por isso, né? Já meio com adolescentezinho. Aí
O Neto, falaram que o Neto poderia ficar, que não tinha problema, né? Não tava precisando tanto dele assim lá no trabalho. E aí o Neto ficou. O Neto me levou no hospital e nisso, antes de ir pro hospital, como eu falo uma palavra bonita? Eu voltei. Né? Você já sabe o que é, eu não vou falar essa palavra feia aqui. Né? Todo mundo sabe o que é, nojento. Nisso que eu voltei, né? Deu uma amenizada a dor, mas eu tava indo pro hospital. Foi aqui em casa, indo pro hospital. E aí foi começando a amenizar a dor. Chegando lá, o médico examinou e falou assim, olha, eu tenho certeza, praticamente certeza que é apendicite. E se for apendicite, provavelmente você vai ter que operar e tal e tal. Mas como a sua dor amenizou, então fica tomando Tilenol. Eu vou pedir uma tomografia de urgência. Fica tomando Tilenol, não tome Ibuprofeno, porque Ibuprofeno faz não sei o que, não lembro o que o Ibuprofeno faz. E fica no Tilenol, fica tomando Tilenol e você vai fazer a tomografia pra saber o que é. Falei, ok. Fiquei no Tilenol, sentindo aquela dor lá no fundo, assim, sabe? Tipo, bem assim. E eu falei assim, nossa, se eu tiver que fazer cirurgia, meu Deus do céu, o que vai acontecer? A gente fica assim, com a cabeça a mil. E aí, como que vai ser, gente? Nossa, quem vai ficar com o brain? Uma loucura, uma loucura. Tirei, eu tava com um alongamento aqui nessas unhas que eu tava treinando, né? E essa daqui eu senti muita dor. Falei, chega, não vou tirar, não. Essa ficou, tá até hoje, inclusive. Tirei o alongamento, eu dei conta de tirar o alongamento, então a dor tava um pouco menos, tanto que vocês podem ver que eu consegui tirar. E no dia seguinte tava marcado a tomografia pra 11 horas da manhã. Fui lá, fiz a tomografia. Eu indo, olha como que Deus faz as coisas tudo perfeito, né? As crianças estavam pra escola, o Neto foi comigo. Eu tava indo deixar o Bruno na babá pra mim poder fazer a tomografia. E o Neto ia pro trabalho normal e depois eu ia pegar o Uber e ia buscar o neném na babá, né? De Uber. E aí, ok. No final, ligaram pro Neto falando que não ia ter trabalho. Tinha sido cancelada a rota dele. E aí eu falei, meu Deus do céu, olha só que bênção, né? Tipo, é ruim não ter trabalho, claro, mas, né? O Neto faz, quando não tem trabalho, ele vai e faz aplicativo, tipo, entrega. Tipo, como se fosse iFood, o dia que não tem trabalho. Como se fosse iFood, né? E aí o Neto foi comigo, fez a tomografia. A gente fez a tomografia 11h15 da manhã. Saímos de lá. Eu falei assim, liga o seu aplicativo um pouquinho, vamos fazer com o Brain. Eu fico dentro do carro com ele, né? Obviamente. Porque ele acabou de começar a tirar uma soneca. Então, se ele acorda agora, ele vai ficar enjoadinho e tudo mais, né? Aí, o Neto falou, ok, beleza. Ligou e a gente já tava chegando em outra cidade. Nisso que a gente tava chegando em outra cidade, me ligam. Não sei o que, eu sou daqui da clínica, onde você acabou de fazer a tomografia e deu apendicite aguda. Não sou da clínica não, mentira. Nem lembro de onde que era a pessoa que me ligou. Mas falou que deu apendicite aguda e que era uma emergência médica, que eu tinha que ir pro hospital urgente de onde eu tivesse. E eu falei, ok. Aí perguntaram, para qual hospital você vai? Eu falei, tipo, poxa, eu que decido? Ok. Falei, eu tô perto de Gardner, vou no hospital de Gardner. Quem é daqui de Massachusetts provavelmente vai conhecer o hospital de Gardner, né? Eu vou no hospital de Gardner. Aí eu fui no hospital de Gardner, né? Só que meio que me arrependi, porque eu pensei, se eu for fazer cirurgia, eu até perguntei, você acha que eu vou fazer cirurgia? Ele falou, o médico que vai falar, mas eu tenho quase certeza que sim, né? Aí eu falei, se eu precisar de fazer cirurgia, precisar de uma roupa, porque eu tava no meio da rua, alguma coisa. Leominster mais próximo aqui também, vai saber onde que é Leominster. Leominster é uma cidade do ladinho da minha, tem um hospital bem grande ali. Gente, aí eu decidi, até cheguei aí no hospital de Gardner, cheguei e falei, olha, avisa aí, não sei, né, me ligaram desse número, nem sei de onde que é, avisa aí que eu estou indo pra Leominster, que é mais próximo da minha casa. Fui pra Leominster, cheguei lá, era 2 horas da tarde. Gente, o hospital de Leominster, no quesito esperar, é horrível, terrível. 2 horas da tarde, 2 e pouquinho, fiquei até quase 6 horas da tarde. Pra ir lá pra dentro. Mas nesse meio tempo veio a enfermeira, colocou não sei o que. Nossa, confusão danada. Confusão danada. Vem enfermeira, peso, medida, não sei o que, remédio, aquela coisa toda. No final, 6 e pouco, eu fui lá pra dentro e me falaram que lá não tinha cirurgião e que eu ia ter que fazer cirurgia, né? Que eu não. E que lá não tinha cirurgião. Que eu ia ter que ser transferida.
Maravilha. Adiantou muito eu ir pra Lamster. Fui transferida. E eu tinha que esperar a ambulância. Esperei a ambulância aqui em Lamster. Fiquei 2 horas e pouco esperando a ambulância. Saí daqui 8 e tanto. Mas só, acho que só saí porque eu meti o louco. Falei, tô sentindo mais dor, tá voltando a dor. Ela falou, você quer remédio? Falei, não quero remédio. Pronto, meti o louco. Falei, se meti o louco, não quero remédio. Pronto. Eu meti o louco mesmo. Meti o louco, falei, não quero remédio não. Não, eu quero fazer cirurgia mesmo, pronto, bora. Porque eu achei que eu ia fazer cirurgia naquele dia, se eu chegasse em Milford naquele dia. E aí eu falei, eu vou de carro, eu vou no meu carro. Pronto. E falando, não pode e tal. Tudo assim, né? Você tem que ir de ambulância, protocolo, não, você passa mal, ppp. Eu falei, tá. Então, mas aqui eu posso ficar, né? Tá bom, beleza. Aí eu fui. 8h30, mais ou menos, chegou a ambulância. Cheguei lá em Milford, era 9 e pouco, porque é 45, 50 minutos. E aí, chegando lá, eu jurando que já ia chegar e fazer cirurgia. Não, o centro cirúrgico não funciona durante a noite, só no outro dia de manhã. E não sabiam me falar que hora que seria a minha cirurgia. Pequeno detalhe. Não sabiam me falar e eu morrendo de medo, né? Meu Deus do céu, meu Deus, eu chorei a noite. Gente, meu Deus, só de lembrar, eu chorei a noite toda. Eu chorei muito de saudade do meu neneco. Claro, saudade dos dois, dos três, né? Mas o neném é pequenininho, gente. O neném, né? Todo mundo entende que o neném é pequenininho. O neném necessita de mais cuidado e tudo mais, né? E também porque ele dorme comigo, né? Ele dorme no mesmo quarto que eu. E ele acorda de madrugada, eu pego ele e tudo mais. E aí eu fui até pedir uma melatonina. A enfermeira me deu melatonina pra me dormir. Consegui dormir graças à melatonina e já acordei com tudo preparado. Tipo, na hora que eu acordei, já ajeitaram tudo pra já fazer cirurgia, sabe? E aí foi uma cirurgia bem tranquila. Acho que eu entrei lá pro bloco cirúrgico, era umas 9 horas. Foi bem tranquilo. Nossa, tipo assim, enfermeiro, tudo. Nossa, gente, muito, 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 muito bem tratado. Os enfermeiros, tudo, graças a Deus, muito bem tratado. O médico tentando falar português, mesmo tendo um tradutor, o médico tentando falar português, perguntou se eu queria tradutor. Eu falei, não, tipo, agora você precisa de mais tradução? Eu falei, não, agora já tá ok. Porque algumas coisinhas dá pra gente entender, né? Porque o que ele ia falar ali é protocolo. Eu já fiz essa é a segunda cirurgia que eu faço aqui. E eu já fui no hospital algumas outras vezes aqui. Sorry, gente. E aí fiz a cirurgia e saí do centro cirúrgico umas 11 e pouco. Saí andando normal, tudo bonitinho. Aí eles falaram se vou... E eu já tava em pequeno detalhe. Gente, desculpa, eu tô cagada de sono. E ficar aqui gravando me dá mais sono ainda. E saí 11 e pouco. E falaram que se eu conseguisse comer e andar, que eles me liberariam no mesmo dia. Eu falei, ixi, eu tô de jejum, gente. Desde ontem, 8 horas da manhã. Vocês acham que eu não vou conseguir comer? Porque eu fiquei de jejum. Porque eu falei assim, vai que exadia a cirurgia por causa que eu não tô de jejum. Então eu fiquei de jejum. Não adiantou nada, porque a cirurgia só no outro dia, de qualquer forma. Aí eu fiquei lá até 4... Sorry, gente. Eu fiquei lá até 4h30. E 4h30 me liberaram. Ainda assim, porque eu pedi pra me liberar antes da neve. Porque ia começar a nevar às 6 horas. Só que me liberaram 4h30. E o Uber me buscou 5 horas. E já tava nevando. E eu tinha que vir de Milford pra Clinton. Por quê? Aí que é o pulo do gato. O pulo do gato, nada a ver, né? Aí que entra a parte de que no sábado o Neto teve que trabalhar. Eles falaram, hoje realmente não tem como, hoje você tem que vir trabalhar e tal, né? A gente precisa de você aqui. E aí o Neto foi trabalhar. E quem ficou com as crianças? O menininho que eu tava olhando, a mãe dele arrumou uma pessoa pra ficar com ele. Eu falei, manda o seu marido vir pegar ele e deixar ele com você, porque dá pra ele ficar de visitante, né? E... Só que ela também foi liberada, tipo... Logo depois ela foi liberada do hospital também. E o Brady, a minha amiga viu, só fiz um post assim, meu Deus, que horrível. E assim, o hospital. Como ela já fez cirurgia da vesícula, ela reconheceu. E é uma amiga que eu reencontrei de infância. Gente, ela era minha amiga de infância. E a gente se reencontrou aqui. Tipo, ela sumiu, porque ela veio pra cá, pros Estados Unidos com, sei lá, 15 anos. Ela
adolescente. E ela sumiu, e aí depois eu casei, as nossas vidas tomaram rumos diferentes. E aí aqui a gente foi se reencontrar. Ela encontrou o neto no Walmart, gente. A gente foi se reencontrar. Eu falei, mentira, que eu reencontrei. Ela mora tão perto de mim sem eu saber. Tipo, a gente nem sabia. E a gente foi se reencontrar. Claro, a gente não consegue estar sempre se vendo, se falando e tudo mais. Porque a rotina aqui é uma correria. Então a gente não consegue estar sempre se vendo, se falando. Porém, a gente, tipo assim, tem aquela história desde quando a gente era adolescente, né? A gente foi pra escola juntos e tudo mais. E aí ela foi e falou assim, amiga, você precisa de ajuda e tal, pra ficar com os meninos. E eu falei, mano, é agora. Nela eu confio, te deixar. Eu falei, se você ficar com o Brayden, tá ótimo, ótimo. Sim, vai me ajudar muito, porque os meninos poderiam ficar aqui em casa com meu irmão, porque o Derek já pode ficar sozinho, né? Meu irmão não dá conta de cuidar de bebê, mas de criança dá de boa. E o Derek também já se vira. Ele também já até cuida da Alice, a Alice também já meio que se vira. E o Brady foi pra lá, pra casa dela. Só que o Neto preferiu levar os 3, porque o Brady ia chorar estranhando. Então o Neto preferiu levar os 3. E aí foram pra lá. Nossa, a Alice amou ficar lá com ela. Meu Deus do céu. Porque ela, nossa, é uma boa de pessoa, né? E a Alice apaixonou, inclusive, assim, cara, nossa, minha gratidão é eterna por ela, eterna, eterna, eterna. Nunca que eu imaginei que eu ia reencontrar uma amiga de infância aqui. E ela, ainda mais ela, né? E ia me ajudar. Já é a segunda vez que ela me ajuda, sabe? E daí eu saí, fui lá buscar ela, né? As crianças. E o Uber errou o caminho. Gente do céu, foi 1 hora a mais de estrada, porque o Uber errou o caminho. Cheguei em casa, e aí eu não podia pegar o Brayden no colo. Pensa, confusão. E o Neto também, pelo fato de estar nevando, o Neto demorou mais do trabalho ainda. Cheguei em casa, já era tipo 7 horas, 8 horas, mais ou menos. O Neto chegou 9h30, 8, 10 horas, não lembro bem. Não, o Neto chegou 10, mais de 10 horas, na verdade. E aí uma confusão, gente, uma confusão. Eu sentei no chão e o Derek ali sentou e o Brayden querendo subir em cima de mim. Foi uma confusão. Mas no final deu certo. Eu fiquei 1 semana sem poder pegar o Brayden no colo, que foi outra confusão. A sorte é que, graças a Deus, o Derek Alice não teve aula na semana seguinte. Então isso ajudou muito, porque o Derek Alice pega ele, né? Eu cuidava, lógico, mas eles pegavam ele pra mim, entendeu? E foi uma loucura total. Aí agora, hoje é dia... Nem sei que dia é hoje é março. Hoje é março, mas agora eu já tô pegando... Não, agora tá tudo normal, graças a Deus voltou tudo normal, mas, gente, é horrível. É horrível. A dor que eu senti é horrível. Você não poder pegar o bebê no colo é horrível. Uma confusão. E nisso a vida se embananou toda, a rotina de casa se embananou. Tudo mudou nesse meio tempo. Então eu tava assim... louca, entendeu? Então por isso que eu não consegui nem gravar mais nada, até porque, né, por causa da cirurgia. Mas estamos de volta, logo eu volto com mais vídeos da nossa rotina, das nossas coisas, do neneco, dos babies grandes, né? E logo eu volto com mais vídeos. É isso, gente. Graças a Deus hoje eu tô bem melhor. Ah, e foi cirurgia de vídeo, foi um corte no umbigo. Eu não vou mostrar porque eu tô de roupão, tô de vestido, tô de camisola, né? Tô gravando vídeo de roupão. E foi um corte no umbigo, um na lateral e um, tipo, um pouco embaixo da barriga, assim. Foi 3 cortes. E 3 ou 4? Ah, foi 4. Teve uma aqui, um em cada lateral, mas dessa lateral é bem, é o pior de todos, o tipo, corte mesmo. Cada um é desse tamanhozinho assim, mais ou menos, ó. Aí, mais ou menos desse tamanhozinho, cada um. E todos cicatrizaram bem, só o da lateral que ainda está cicatrizando depois de quase 1 mês. Ah, mas hoje tá fazendo... Não, amanhã faz 1 mês de cirurgia. Amanhã. Dia 15, hoje é 14, agora que eu tô lembrando. E mesmo depois de quase 1 mês, ele ainda tá em cicatrizar. Então, pense. Mas tô bem melhor, graças a Deus. E é isso, gente. Espero que vocês entendam. Quem tá assistindo os vídeos tem pouquíssimas visualizações, porque ainda tá no começo. Eu tô retomando tudo de novo, né? Aos pouquinhos eu tô retomando. E é isso. As poucas pessoas que estão assistindo os vídeos, espero que entendam o sumiço, né? Afinal de contas, foi uma fase muito louca. Mas agora estamos de volta. Então é isso, gente. Já curte o vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal. Beijos, fiquem com Deus.